Paz do Senhor, queridos irmãos, queridas irmãs, eu queria compartilhar um trecho da Bíblia com vocês que se encontra no Evangelho de Mateus, capítulo 7, versículo 15 até o versículo de número 23. Mateus 7, do 15 ao 3. Evangelho de Jesus, segundo escreveu Mateus, capítulo 7, a partir do versículo 15, cujo título é Os Falsos Profetas. Diz assim: acautelai-vos, porém, dos falsos profetas, que vêm até vós vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Por seus frutos os conhecereis. Porventura colhe-se uva dos espinheiros ou figos dos abrolhos? Assim toda árvore boa produz bons frutos, e toda a árvore má produz frutos maus. Não pode a árvore boa dar maus frutos, nem a árvore má dar frutos bons. Toda árvore que não dá bom fruto, corta-se e lança-se no fogo. Portanto, pelos seus frutos os conhecereis. Nem todo o que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? E em teu nome não expulsamos demônios? E em teu nome não fizemos muitas maravilhas? O último versículo 23 diz assim: e então lhes direi abertamente: nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Irmãos e irmãs, Jesus, quando estava relatando, estava dando esse ensinamento. Desde a época de Jesus, havia a preocupação com falsos profetas, pessoas que distorciam a palavra de Deus, agiam de uma maneira e pregavam de outra, e isso estava infiltrado até mesmo no meio da igreja. Aqui Jesus estava falando sobre os falsos profetas, mas podemos falar até mesmo sobre falsos evangélicos, falsos crentes, falsos adoradores. Isso sempre existiu, desde a época de Jesus Cristo. Não foi à toa que Jesus nos trouxe esse ensinamento registrado em Mateus, no capítulo 7, a partir do versículo 15 até o 23. Jesus disse assim no versículo 15: acautelai-vos, porém, dos falsos profetas. Jesus estava dizendo: tome cuidado com os falsos profetas. Eles até parecem estar vestidos de ovelha por fora, mas interiormente são lobos devoradores. Jesus deu um ensinamento tremendo aqui, que serve para a minha vida, para a tua vida. Ele disse assim: por seus frutos os conhecereis. Talvez a dúvida naquela época de Jesus, as pessoas podiam falar assim para o próprio Jesus: mas como que nós vamos saber? Como que nós vamos distinguir quem é o verdadeiro profeta, quem é o falso profeta? Quem é o verdadeiro adorador, quem é o falso adorador? Quem é o verdadeiro cristão e quem é o pseudo-cristão? Mas Jesus deixou claro aqui no versículo 16: você só vai conseguir ver isso pelos frutos que a pessoa está produzindo. Jesus disse no versículo 16: pelos seus frutos vocês vão conhecer eles muito bem. Jesus chegou até a dizer: porque não tem como colher uva dos espinheiros ou figos dos abrolhos. O que Jesus estava dizendo, ele continuou falando no versículo 17: assim toda árvore que produz bons frutos, essa árvore é a árvore boa. E toda árvore que produz frutos ruins, frutos maus, é árvore ruim. Jesus deixou bem claro. Não tem como uma árvore boa, no versículo 18,
uma árvore boa produzir frutos maus. Assim como também não tem como a árvore má produzir frutos bons. Então nós conhecemos o verdadeiro cristão, o verdadeiro adorador, o verdadeiro profeta, é pelos frutos que ele produz. Então aqui Jesus deixou algo sério também no versículo 19. Toda árvore que não dá bom fruto é cortada e lançada no fogo. Jesus estava dizendo o seguinte: eles podem até enganar a muitos, mas eles não vão participar do meu reino. Eles não vão ser levados aos céus. Eles vão ser cortados e lançados no lago do fogo, que é a eternidade no inferno. A Bíblia fala que é a segunda morte. Então nós devemos tomar muito cuidado. No versículo 20, ele fala: portanto, pelos seus frutos os conhecereis. Pelos seus frutos os conhecereis. Quais são os frutos de um verdadeiro profeta? Quais são os frutos de um verdadeiro adorador? Quais são os frutos de um verdadeiro cristão? Os frutos é o que está registrado lá aos Gálatas, no capítulo 6. Paulo falou sobre os frutos do Espírito Santo. O verdadeiro cristão, o verdadeiro adorador, o verdadeiro profeta, o verdadeiro homem de Deus, a verdadeira mulher de Deus, ela produz frutos do Espírito Santo, porque o Espírito Santo habita dentro da pessoa. O verdadeiro cristão é amoroso, o verdadeiro cristão é alegre, o verdadeiro cristão ele possui paz, o verdadeiro cristão ele tem paciência, que é a longanimidade. O verdadeiro cristão, ele pratica a bondade, ele é benigno, ele é cheio de fé, mesmo em circunstâncias adversas. O verdadeiro cristão, ele é manso. Manso significa, aqui significa humildade. Ele é manso, ele é sereno, ele é humilde. O verdadeiro cristão, ele possui o domínio próprio, ele possui a temperança. Paulo deixou registrado isso aos Gálatas, no capítulo 5, do versículo 22 ao 24. Se você é um verdadeiro cristão, se você é um verdadeiro homem de Deus, se você é uma verdadeira mulher de Deus, esses frutos têm que fazer parte da sua vida. O amor, a alegria, a paz, a paciência, a benignidade, a bondade, a fidelidade, a mansidão e a temperança. Por isso que Jesus disse aqui em Mateus 7,20: portanto, pelos seus frutos os conhecereis. A nossa maior mensagem não é aquela que nós pregamos da boca para fora. Nossa maior mensagem é aquilo que nós vivemos, aquilo que as pessoas veem em nós, que é a sombra de Cristo. Porque nós, os verdadeiros cristãos, nós somos o sal da terra e a luz do mundo. E no versículo 21 do capítulo 7 de Mateus, Jesus fez uma advertência e diz assim: nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Tem muita gente dizendo Senhor, Senhor, eu te amo, Jesus, mas isso é da boca para fora, não respeita os mandamentos que estão nas Sagradas Escrituras. Mas Jesus diz assim: mas aquele que faz a vontade de meu Pai, aquele que pratica os mandamentos que está nesse livro sagrado, aquele que faz a vontade de meu Pai, que está nos céus, é esse o que realmente ama a Deus, ao Filho Jesus, e é esse que vai participar das bodas lá na Nova Jerusalém. É esse que vai entrar no reino dos céus. No versículo 22, Jesus diz assim: muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, em teu nome nós profetizamos, em teu nome nós expulsamos demônios, em teu nome nós fizemos até muitas maravilhas. Só que Jesus termina
essa lição, esse ensinamento, versículo 23, com algo muito sério. Ele diz assim: então lhes direi abertamente. Para essas pessoas, o falso profeta, o pseudo-profeta, o pseudo-adorador, o pseudo-cristão, o falso evangélico, Jesus vai dizer assim, abertamente, publicamente: nunca vos conheci. Apesar do meu nome estar na sua boca, eu não te conheço, porque você não pratica o verdadeiro cristianismo. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Porque o verdadeiro cristão, ele não pratica a iniquidade. A Bíblia fala que quem pratica a iniquidade é o ímpio. O ímpio, ele pratica a iniquidade, a maldade, a perversidade, mas o verdadeiro cristão não. O verdadeiro cristão, ele tem as práticas relacionadas ou baseadas nos frutos. Ele pratica o amor, ele pratica a alegria, ele pratica a paz, ele pratica a paciência, ele pratica a benignidade, ele pratica a bondade, ele pratica a fidelidade, ele pratica a mansidão e ele pratica a temperança, o domínio próprio. Que essa palavra possa ficar no seu coração. Lembre-se disso. O próprio Jesus disse que aqueles que conhecem as minhas palavras e respeitam as minhas palavras são esses os que verdadeiramente me amam e serão amados de meu Pai. Não basta conhecer, porque até o diabo conhece a Bíblia, mas o que vale é pôr em prática no nosso dia a dia. Se você é um verdadeiro profeta, um verdadeiro homem de Deus, uma verdadeira mulher de Deus, um verdadeiro cristão, um verdadeiro evangélico, você tem que viver em conformidade, a sua vida tem que estar em conformidade com a santa doutrina, a santa palavra do Senhor. E o mundo vai ver em você os frutos do Espírito, as suas atitudes, no seu trato, no seu comportamento, na sua maneira de viver, na sua maneira de ser. Eles vão notar algo muito diferente das pessoas do mundo, porque dentro de você habita o Espírito Santo, que te molda, que controla a sua vida e que guia os seus passos. Que essa palavra possa falar no seu coração e no meu coração, que nós possamos ser crentes fiéis a esse Jesus maravilhoso que nós servimos. Paz do Senhor.